E nós estamos, meus irmãos, começando o mês da família, como disse Eliseu, e nada é mais importante neste mundo do que a minha família, do que a sua família. A família é importantíssima para todos nós, senão nós não estaríamos aqui também nesta manhã. E eu quero dizer que nós estamos numa época da música eletrônica, época dos shoppings, época do sexo precoce, época de uma porção de coisa que com certeza Deus não gostaria que essas coisas estivessem na nossa vida. Mas esta é uma época que nós estamos vivendo e que nós precisamos enfrentá-la com a misericórdia de Deus e com a ação de Deus na vida de cada um de nós. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 128, e todos nós vamos ler juntos essa palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção a esse salmo que você lê sempre, que eu leio sempre, e ele é considerado por muitos como um cântico da família. Eu gostaria de convidar os irmãos para ficarem em pé, para os nossos nervos agitarem um bocadinho, né? A gente começa a ter frio, a gente fica muito encolhido, né? Mesmo que a sua versão seja diferente da minha. Salmo 128. Bênçãos para aqueles que temem a Deus. Vamos ler? Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. A paz seja Israel. Os irmãos podem assentar. Muito obrigada. Meus irmãos, quando nós lemos esse salmo, eu disse que ele é chamado por muitos como a canção da família. Nós vemos o Senhor, o salmista em primeiro lugar, falando de algumas coisas do marido, do esposo, falando da esposa, falando dos filhos, isto é, falando de toda a família. Nessa manhã eu só gostaria de lembrar aos irmãos, coisa que os irmãos estão cansados de saber, mas que é sempre bom lembrar, que na nossa casa nós precisamos ter um líder. E o líder deve ser o esposo, deve ser o marido. Mesmo que ele... Porque tem mulher muito enérgica, né? E tem homem muito mole, né, Emerson? Tem homem muito paradinho. Eu não falei que ele é mole, não, né? Eu disse que tem mulher enérgica e homem mole. Mas mesmo que o homem seja assim, meio paradinho, mas ainda assim, a honra de ser líder é do homem, não é da mulher. E como líder, o Senhor pôs o homem numa posição bem legal diante da família. E este homem, para ter essa posição legal, em primeiro lugar, ele precisa temer ao Senhor. Ele precisa temer, ele precisa ter a direção do Senhor para que a sua liderança seja uma liderança que receba do Senhor a bênção de conduzir a sua família. Eu fiquei pensando, quando li também este salmo, sobre a mulher. Quando o salmista fala sobre a esposa ao redor da mesa, fala com os filhos ao redor da mesa, fala sobre
árvore frutífera. Como que Deus também deu à esposa um lugar de honra na sua casa? Lugar que ela precisa desenvolver como bênção, porque tem mulher que não é bênção não, gente, tem mulher terrível que é maldição também, tá? Mas ela precisa desenvolver esse lugar como bênção na sua casa, como bênção na sua família. E aí, meus irmãos, eu parei para pensar também um bocadinho que nós, como família do Senhor, como famílias salvas pela graça de Cristo, às vezes nós temos deixado muita coisa a desejar. Nós, marido, por qualquer coisa fica nervoso, por qualquer coisa que a mulher fala ou um filho fala, ele já sai dando aquelas patadinhas e começa e vem logo a desunião, vem logo a briga, vem logo a confusão. Mulher também, principalmente nós que trabalhamos fora, a gente chega em casa já realmente meio cansada. A gente não chega em casa tão descansada, não, Aurisete? A Aurisete está balançando a cabeça e está dizendo que eu estou certa. A gente chega em casa meio cansada, e se Deus não tiver misericórdia de nós, esposas, vocês que eu não sou mais há muitos anos, graças, né? Então, eu ia falar que graças a Deus, mas graças a Deus mesmo para mim, né? Para a minha vida, para a vida de vocês que são esposas, graças a Deus porque vocês são esposas, e eu gostaria que vocês todas continuassem sendo esposas abençoadas pelo Senhor, abençoadas pelo Senhor, eu estou falando de coração. Ser esposa é bênção do Senhor, mas a gente chega em casa quando trabalha fora, a gente chega em casa meio cansada, e às vezes o marido chega, ele joga a roupa de um lado, ele pega o sapato ali onde ele tirou, fica. Se ele toma água, um café, ele não pode lavar um copo, porque a mão dele vai quebrar. Aí a esposa já está um pouquinho injuriada também. Vocês estão rindo aí? Estou falando mentira? Não, estou falando verdade, né? Estou falando verdade. Estou falando mentira, Mira? Ô, Mira, estou falando mentira? Não, né? É verdade, meus irmãos. E essas coisas tão pequenas, elas se formam grandes durante o dia a dia. Durante o dia a dia o estresse vem e a gente começa a ficar muito magoado um com o outro por coisas muito pequenas, coisas que não precisavam acontecer. Mas nesta manhã eu gostaria que vocês, todos nós, pensássemos na nossa família, pensássemos no nosso relacionamento familiar, como um relacionamento dirigido pelo Senhor. Dirigido pelo Senhor. Porque se ele não for dirigido pelo Senhor, a gente não persevera por muito tempo, não. A gente pode até ficar juntos por muito tempo, mas não se entendendo por muito tempo. Mas Deus quer que você, marido, fique com a sua mulher, entendendo a sua mulher. E Ele quer que você, mulher, fique com o seu esposo, entendendo o seu esposo. Então, a palavra de Deus nos dá dicas de que nós precisamos ter lares, que vamos nele em paz, com alegria, com a presença do Senhor. E a roda da mesa, meus irmãos, lá estão os filhos como um rebento, estão os filhos como um rebento. O rebento é flor, o rebento traz alegria, o rebento, na presença do Senhor, é coisa boa. O salmo que nós acabamos de ler falou de oliveira, falou de azeite. E a gente tem azeite, uma alimentação muito boa. Nos tempos antigos, esse azeite também servia para acender luz em lampiões. Esse azeite precisa estar em nós, dentro do nosso lar. Ele precisa existir ali.
À roda da mesa estão os filhos. Aí, nesse lugar, é o lugar das refeições, mas é o lugar também de pais conversar com filhos, de filhos conversarem com pais, é lugar também da gente dar risada, é lugar de brincadeira, é lugar de muita coisa boa à volta da mesa. Só não é lugar de falar da vida alheia. Eu queria chamar a atenção dos irmãos, eu não gosto muito de ficar falando sobre a minha vida, não. Mas os irmãos, principalmente os diáconos, Eliseu já falou aqui um dia desse, sabe como eu peço lá na reunião dos diáconos pela minha família, para que Deus leve a minha família à presença do Senhor, para que Deus salve a minha família. E Deus começou a fazer uma obra na minha família. E Ele está fazendo uma obra na minha família. Ontem mesmo, lá na minha família, o Senhor fez uma coisa muito boa, e eu, na mesma hora, eu chamei os que estavam ali para que nós orássemos, agradecendo a Deus por aquilo que Ele estava fazendo ali. Há muito tempo, ou melhor, há muitos anos, o meu filho mais velho não tinha um bom relacionamento com uma das minhas netas, com a minha neta que mora comigo. Não tinha. Um passava pelo outro, eles não se amavam. E eu comecei a orar e dizer para Deus que aquilo ali não estava certo, não era correto aquilo, não era bom aquilo ali machucava o meu coração e com certeza machucava o coração de Deus. Aí ontem, e nós somos um povo lá em casa, que raramente um vai à casa do outro. Nós não vamos à casa um do outro. Nós telefonamos muito uns pelos outros quase todos os dias. Eu não vou à casa dos meus filhos, os meus filhos não vão à minha casa, raramente eles fazem isso e raramente eu faço isso. Mas a gente se fala todo dia. E ontem o meu filho foi lá em casa, foi fazer uma coisa lá, e quando ele ia saindo, eu estava vendo que ele queria sair, mas não saía. Queria, mas não ia mas não ia. Aí voltou e falou assim, não, eu quero falar uma coisa aqui agora, eu preciso falar. Mas eu quero que fulana de tal esteja aqui, que era a minha neta que estava lá no quarto. Aí eu chamei, ela veio, aí ele falou assim, olha, há muitos anos a gente não convive bem. Aí falou por quê, eu nem sabia daquilo, por quê, e falou assim, mas agora, nesse instante, a partir de agora, eu quero dizer para você, fulana, que eu não tenho mais nada contra você. Você trata minha mãe muito bem, e quem trata minha mãe muito bem tem tudo comigo. Ele disse assim. Então, eu não tenho mais nada contra você. O que você precisar de mim, eu estou aqui a qualquer momento. Olha, gente, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz e orei ali agradecendo a Deus por aquele momento, que eu sabia que era uma resposta de Deus às minhas orações. E aí eu me lembrei que o Vitor havia conversado comigo, aí eu com o Vitor, né? Que o Vitor havia conversado comigo e havia dito para mim que Deus estava dando um novo tempo à nossa família. Realmente Deus está dando um novo tempo à minha família. E é esse mesmo novo tempo que eu desejo que Deus dê à sua família. Eu tenho certeza que tem família aqui na igreja nesta manhã, ela não deve estar tão tranquila em todos os aspectos, em todos os atos, em todas as circunstâncias. Mas eu queria perguntar a você, pai, queria perguntar a você, mãe, o que é que você tem conversado com os seus filhos à roda da mesa? Você tem levado problemas da igreja para a sua casa? Você tem conversado perto dos seus filhos o que acontece aqui na igreja?
o dissabor que às vezes você passa aqui, você tem contado lá? Às vezes os nossos filhos, meus irmãos, não se enganjam na igreja, na presença do Senhor, porque eu mesma sou uma pedra de tropeço para ele. Porque eu sinto uma coisa aqui que não me agrada. Aí eu chego na hora do almoço, e malho, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, e o pequenininho lá do Emerson, que é muito engraçadinho, né? Não parece com o pai não, tá? É muito engraçadinho, aquele menino é uma graça, cadê ele? Ah, mas ele é muito engraçadinho, o filho do Emerson é uma bênção, né? Os filhos de vocês, mas aquele menininho do Emerson, pequenininho, gente, ele falou comigo que ele é ministro de música, vai tomar seu lugar, hein, Lorena? Falou comigo que ele é ministro de música, e eu espero em Deus que ele seja realmente um ministro de música. Aí, às vezes, o menino está tão entusiasmado com as coisas de Deus, e eu falando mal de Eliseu perto dele, eu jogo um balde de água fria nele. Jogo um balde de água fria. E eu penso que ele não está me ouvindo, eu penso que ele não está prestando atenção em nada que eu estou falando, mas ele está, tá, gente? Ele presta muito mais atenção do que eu, que sou adulta, vocês podem crer nisso. Não é não, pastor Paulo? Presta muito mais atenção do que eu, que sou adulta. E às vezes esse cuidado eu não tenho. Eu fico malhando, e depois eu quero que meu filho se converta. E depois eu quero que ele esteja aqui alegre, cantando, sorridente, mas se eu mesma fui empecilho para ele. Nós precisamos de pensar nessas coisas. Isso todo mundo sabe, mas Deus está me mandando falar isso aqui e eu estou falando. Tá? Que Deus possa nos ajudar a termos lares onde a palavra dele é lida, é ouvida e é praticada. Quanto tempo você leva em oração pelos seus filhos? Você já mediu o tempo que você leva orando pelos seus? Às vezes eu tenho muita pressa. Eu trabalho, vocês sabem que eu trabalho, né? Eu estou velhinha, mas eu trabalho. Trabalho o dia todo. Mas eu tenho que ter um tempo para tirar, para orar pelos meus. E um dia, depois que o Vitor aceitou a Cristo, ele disse para mim, às vezes a senhora não pensava e não via, mas eu via a senhora muitas vezes de joelho orando por nós. Meus irmãos, eu não sou melhor que ninguém, não. Eu sou terrível, eu sou ruim. Mas eu sou ruim mesmo. Mas eu peço a Deus a misericórdia. Peço a Deus que me ajude nas minhas fraquezas. E você também precisa pedir. Eu não sou também tão boa como vocês pensam, de uma hora chegar em casa, não dar uns gritinhos com os meus nãos, porque eu dou. E a Bíblia está dizendo aqui que às vezes a gente tem até que usar a vara. É ela que diz, não sou eu que digo, não. Às vezes a gente tem que até usar a vara para o bem dos nossos filhos, para ajudá-los a entender melhor a vida. Às vezes a gente precisa fazer isso. A gente precisa ser um pouquinho. O filho pede para ir a algum lugar, você tem que saber o lugar que ele está andando, você tem que ver onde ele está andando. Tem que deixar solto por aí, não. O filho não pode ficar desgarrado, não. Se ele ficar desgarrado hoje ou amanhã, ele não vai ser ninguém na vida, meus irmãos. Mas uma coisa você precisa saber, se ele sai, você precisa orar para onde que ele vai. Você precisa orar, Senhor, eu não estou lá não, mas o Senhor está. Eu não vejo, mas o Senhor vê. O Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. O marido precisa aprender a respeitar a mulher precisa aprender a respeitar o marido. Não fique chamando a atenção da sua esposa perto dos seus filhos, não. E não fique dando dura no seu esposo perto dos seus filhos também, não. Que aí eles perdem a moral perto deles. E aí depois a coisa vai ficar mais difícil de você educá-los. Mas a palavra diz, nosso tema diz, que a família que estuda a palavra, a família que lê a palavra, a família que junto conversa sobre o Senhor, essa família vai ter um futuro feliz. Mas eu gostaria de lembrar também
que não é só de bênção que a gente vive, não. A gente vive também de momentos de tribulação, né, pastor Paulo? Pastor Paulo orou aqui, não sei se os irmãos prestaram atenção na oração dele, ele falou sobre isso. A gente vive também de momentos de tribulação. É um filho que desvia, é um dia eu perder o emprego, é uma doença que abate, vem ao nosso lar, a gente vive também de tribulação. Eu gostaria de lembrar de Lucas 7, lá em Lucas 7 nós temos uma história, Jesus estava vindo lá de Cafarnaum, e ele estava vindo num momento de alegria, tinha tido muitas coisas boas lá, e ele estava vindo sozinho, não, ele estava vindo com a multidão, e essa multidão estava contente, essa multidão estava alegre, porque Jesus também tinha curado lá atrás, lá nesse lugar, o filho de um homem muito abastado, o filho não, o mordomo, um trabalhador de um homem muito abastado, e que gostava muito daquele empregado, e estava doente e pediu a Jesus, e Jesus curou, e aquela multidão estava vindo com muita alegria, e chega em Naim, Jesus encontra, aquela multidão e Jesus encontram com um enterro, um sepultamento. Era o filho único de uma mulher, de uma viúva de Naim. Ela era a família, ela e o filho. O marido já tinha morrido, e naquele tempo, como as mulheres não trabalhavam como nós trabalhamos agora, para ajudar o sustento da família, a esperança daquela mulher estava naquele filho. Mas agora aquele filho morreu, e daí? E Jesus teve muita compaixão daquela mulher. E Jesus vai e ora, e aquele rapaz ressuscita. E aquela mulher, com certeza, teve uma alegria muito grande. Aí os irmãos podem falar, Dorcas, mas aqui nesta manhã e nos nossos lares não tem nenhum defunto. Meus irmãos, tem sim. Quando um filho meu sai da presença de Deus, para mim ele está virando defunto. Está virando defunto. Se seu filho saiu da presença de Deus, meu irmão, põe o joelho no chão, porque ele virou defunto, virou esquife. E Jesus precisa ressuscitá-lo. E é com a sua oração, é com a sua persistência, que ele vai ser ressuscitado. Será que nós não temos nenhuma família aqui que está passando por esse momento? Deve ter. Nós temos famílias aqui que vivem esse momento. Momento que os filhos não querem, ou momento que a esposa vem e o esposo não quer mais, momento que o esposo vem e a esposa não quer mais. São esquifes na nossa família. E eles precisam ser ressuscitados pela misericórdia do Senhor. São defuntos que precisam ser ressuscitados. E nesta manhã, desde o começo desse culto, tudo que nós ouvimos aqui nesta manhã, é o Espírito Santo nos fazendo entender que Jesus ainda está presente na nossa família, que Jesus ainda está lutando por nós, que Jesus ainda está dizendo, eu estou aqui para te ajudar a carregar as cargas, eu estou aqui para fazer você levantar a sua família, eu estou aqui para fazer você ver os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo salvos por Jesus Cristo. Há também, meus irmãos, no nosso meio, aquelas famílias que um dia, por circunstâncias, elas não puderam continuar juntas. Elas não puderam continuar juntas. Elas tiveram que se separar, como eu já me separei há mais de 40 anos. Mas uma coisa eu gostaria de dizer para você. Você pode ter se separado do seu marido, você pode ter se separado da sua esposa, mas Deus não te abandonou. O Senhor não deixou você, Ele é o seu companheiro de sempre. Ele está com você. Ele quer te ajudar sempre. Hoje, na nossa classe de escola dominical, foi por coincidência, sabe, Marisa? Foi por coincidência,
nós estávamos estudando lá a lição sobre a família também. E lá em Efésios, no capítulo 6, nós temos uma orientação de Deus para que os pais não provoquem a ira dos filhos, mas para que os filhos sejam obedientes aos pais. Eu gostaria de fazer um apelo aqui nesta manhã aos filhos que estão aqui, novos, vivendo com os seus pais, sejam obedientes aos vossos pais. Nós temos apenas um mandamento com promessa, é que o filho, sendo obediente, ele tem uma vida prolongada. É o único mandamento que tem promessa. Nós gostaríamos, meus irmãos, que nesta manhã, a igreja de Aquidabã fosse também uma grande família, uma família onde as picuinhas fiquem para trás, onde o falatório, o desnecessário fique para trás, onde a falta de amor seja enterrado e jogado no lixo. Porque se a sua família estiver bem com o Senhor, com certeza que a tua igreja vai estar bem com o Senhor. É preciso que as nossas famílias estejam vivendo em paz, para que a nossa igreja também viva em paz. Seja sincero com o seu irmão, seja honesto com o seu irmão. Se você tem alguma coisa contra ele, chame ele lá no cantinho, fale com ele, ore com ele, peça a Deus por ele, e você vai ver que Deus vai abençoar a sua família, vai abençoar a família maior que a igreja, vai nos dar filhos que sejam bênçãos na sociedade, vai nos dar filhos que glorifiquem o nome do Senhor onde eles andarem. Finalmente, meus irmãos, eu gostaria de convidar a nossa congregação a lermos juntos o Salmo 127, e depois a Lanite vai vir aqui na frente orar. Depois a Lanite vai vir aqui orar por todas as nossas famílias, pedir a Deus que nós sejamos sinceros uns com os outros. Meu irmão, se você fez alguma coisa contra a sua esposa, peça perdão a ela agora. Esposa, se você fez alguma coisa contra o seu esposo, peça perdão a ele. Filho, se você desobedeceu ao seu pai, peça perdão a ele. Meu irmão, se você tem alguma coisa contra o outro irmão, peça perdão a Deus e a ele. Nós queremos ter uma família que não precise que Jesus venha intervir nos nossos enterros espirituais, mas que Ele seja glorificado pela minha vida espiritual, que Ele seja glorificado pela sua vida espiritual, que Ele não venha hoje aqui dizer: eu quero ressuscitar Dorcas, porque ela está morta espiritualmente, que Ele não precisa dessa função no nosso meio hoje, mas que seja uma função de alegria, uma função de paz, uma função de bênção para os nossos lares. Nós cantamos uma música ali, Casa de Bênção, né, Lorena? Que Jesus pode entrar na nossa casa, em qualquer lugar, em qualquer hora. Ele não precisa pedir permissão para entrar. A qualquer hora, Ele pode entrar na nossa casa. Será que Ele pode entrar na sua casa, meu irmão, a qualquer hora? Ou se Ele vai chegar lá numa hora de desequilíbrio emocional, ou se Ele vai chegar lá numa hora de palavrão, ou se Ele vai chegar lá numa hora de piadas imorais, indecentes. Vamos pensar nessas coisas. Às vezes você está bonitinho aqui, mas na sua casa você conta piada imoral, indecente. Essas coisas também desestabilizam a nossa vida espiritual. Que Deus possa estar realmente dizendo a você nessa manhã: a sua igreja, a igreja de Aquidabã, depende das famílias que ela tem. Se as famílias estiverem alicerçadas na rocha que é Jesus Cristo, a igreja também estará alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe, que você nunca se canse de orar por ela,
que você nunca se canse de colocá-la aos pés do Senhor. Salmo 127. Vamos mais uma vez ficar em pé? E vamos ler e depois... Lanite, você pode vir aqui para frente, que daqui a um bocadinho você vai orar. Pode vir, Lanite. Nós vamos acabar de ler esse salmo e Lanite vai agradecer a Deus pelas nossas famílias e pedir a Deus que nos abençoe. Vamos ler primeiro o salmo e depois Lanite vai orar. Vamos ler? Em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois eles supram os amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Deus edifique a sua casa. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigada, Jesus, te louvamos por mais esse dia que o Senhor nos concedeste com vida, saúde. Te agradecemos porque estamos aqui como família, te buscando, te exaltando o teu nome, Senhor. Eu te louvo, Jesus, por cada uma família que faz parte desta igreja. Ó Deus, que o Senhor faça de cada uma família um vaso de bênção nas tuas mãos, para que eles possam, Deus, viver uma vida digna, uma vida de prazer, uma vida cheia do poder do Espírito Santo de Jesus. Ó Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor está entre a família. Como é maravilhoso saber que a família está enfrentando, Senhor, as lutas, mas está firme na rocha. Amém. E por isso, Deus, nós te louvamos por cada uma família, para que ela seja uma família abençoada por Deus. Ó Deus, muito obrigado, Jesus, pela vida de Dorcas, que ela tem sido, Senhor, uma heroína, ela tem sido bênção diante dos seus filhos, e ela tem sido uma testemunha viva, Pai. E te louvamos, ó Deus, para que nós, como mãe, como pais, sejamos exemplo para os nossos filhos, que eles possam ver em nós o verdadeiro Jesus, a presença de Jesus em nossas vidas. Obrigado por este dia, em nome de Jesus. Amém.